Morde e Assopra, o programa de variedades da Energia 97. Morde. Vai ser uma roubada, eu vou embora. E Assopra. Sexo. Oi, tudo bem? Você tá aí? Cinema, música, o desconhecido, convidados especiais e o bom humor do mestre. Eu tô aqui, vendo mulher pelada. Não pode. Morde e Assopra. Energia 97. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, respeitável público. Estamos começando a edição deste pequeníssimo programa. Domênico Gato. Olha nós aqui, ó. Palhaço. Hello, my friends in Brazil. Bernardo Veloso. Good morning. Good morning. Morning, Vietnã. Good morning. Chama e o pensamento do dia. Melhor chegar atrasado neste mundo do que adiantado no outro. Ah, isso não tenha dúvida nisso. Boa, Japinha, boa. Muito bem, senhores. Faz um grande sentido isso, Hoje, né? Hoje um programa de peso. de respeito. Um programa respeitável. Daqueles que a gente vai colocar do lado de Valmir Salar, o Wallace Lar. mano, É um eu programa num outro nível. No alto da Agora prateleira. chegamos... Ah, É exatamente. um outro lugar. Existem convidados que estão numa prateleira que você tem que pegar a escada e subir essa escada pra Quem é pegar. o Wallace Lara? Poucas vezes tivemos essa oportunidade de ter Poucas caras dessa vezes. grandeza. Essa grande. Senhoras e senhores, Boris Casoy, aí, Boris! Alô, pessoal da Energia, bom dia. É um privilégio estar com vocês. Privilégio e uma alegria. Que legal, que Obrigado. legal, Boris. Poxa, a gente que... Eu sou seu fã, cara. Sou seu fã mesmo. Acompanho você há Parabéns muito pelo tempo. bom gosto. Que legal. Que legal. Ô, Boris, você conhece o nosso programa, Boris? É óbvio. Conheço. Conhece? É um horário que eu não ouço, mas já ouvi algumas vezes. O Domênico Já ouvi algumas acredita, vezes. vendo umas bobeiras. Por que que eu acredito? O Boris, se Cara, ficar fazendo como a ouvinte pergunta. 5 minutos aqui, ele sai na primeira piada. né? Não. O Domênico, É um ele programa desse. bem humorado, esse programa aqui, né? É um programa bem O humorado. Domênico é bobo, Agora, ele acredita. ô, Boris, deixa eu começar aqui, né? Você que é um cara que já tá fazendo aí jornalismo há muito tempo, trabalhou nas principais televisões aqui, né? Você começou a sua carreira no jornalismo como narrador esportivo, é verdade? É verdade. Comecei como narrador esportivo. Eu fiz um teste numa rádio que não existe mais, a Rádio Piratininga, que era uma rádio importante. Ela abriu um teste, eu tinha 15 para 16 anos, era para plantão esportivo. Eles transmitiam turf e eu dava o resultado dos jogos de futebol e os jogos durante o turf. Ganhei o teste, fiquei trabalhando sábado e domingo, daí conheci gente, fui por uma outra rádio, que era uma rádio da comunidade japonesa, chamada Rádio Santo Amaro. Transmitia de manhã e à noite em japonês, à tarde transmitia em português, mal português, mas português. E eu comecei a participar das transmissões esportivas da rádio e virei titular de esportes. Fazia um programa de esportes, comecei a transmitir futebol em outras emissoras da Jovem Pan, enfim, e daí despenquei para onde eu estou. Despenquei, não. Despencou nada. Não. Nada. Despencou nada. Hoje você tá você faz todo dia, né, Boris, de segunda a sexta, evidentemente, né, das 15 para as 9 até 9h15, é isso? Meia hora de jornal nas redes sociais, é isso, Boris? Das 8h30. 8h30. Das 8 às 8h30, 15 para as 9 entra na TV Gazeta. Mas já entra. E aí as redes sociais vão transmitindo, tem vários horários. Uma experiência nova minha é essa de participar da internet. Eu queria dizer uma coisa para vocês, que eu sou um ouvinte de rádio. A minha origem é rádio. E eu continuei ouvindo rádio. Tenho rádios antigos aqui, olha. Dá para ver lá atrás. Tô vendo, é. Valvulados. E valvulados, funcionam. Caraca, velho. E eu continuo gostando de rádio, sou um ouvinte de rádio, atento.
não só curto o rádio, como analiso, gosto. Então eu tô no meu ambiente aqui, viu? Não sou um estranho, não. Mas o nosso programa é uma entrevistado vergonha. distante e tal, lá da prateleira de cima, nada. Me sinto e invejo o programa de vocês. Eu acho que é um tipo de programa que alegra as manhãs paulistanas e de todo o país e que as pessoas gostam muito. Ainda legal. você não ouviu a minha piada. A hora que você ouvir, velho, aí que... Nossa, brother! O que ele vai falar, palhaço? Ele vai falar, isso é uma vergonha. Ah, vai falar mesmo? Deixa eu dar bom dia aqui pro Aldrin. O Aldrin também hoje é o nosso convidado. O Aldrin que faz aqui o programa A Grande Verdade. Bom dia. Que é às 4 horas da tarde, né, Aldrin? 4h30 da tarde. 4h30. Bom dia, tudo bem, Aldrin? Bom dia, prazer, uma honra estar aqui com vocês. Mas eu vim pelo cachê mesmo. Tá Obrigado bonitão, pelo É um convite. mestre desse, hein, Aldrin? Parabéns, Boris Bacana, Casoy, pela carreira, pela história. Sou seu fã, somos todos seu fã. E muito bom estar aqui com vocês aqui. Que legal. Pode Dodô, começar? Eu tenho Pode, se quiser. Vai, começa aí, Bernardo. eu tenho uma pergunta pro Pode, Boris. deixa eu falar. O Boris vai ficar aqui até exatamente 11 horas que ele tem compromisso. Então, até às 11, Então, tá bom. a gente faz as perguntas aqui da galera que chega também, tá bom, gente? Manda no chat do YouTube, manda Eu vou subir uma Pode subir só com a hashtag no Twitter. Boris no Morde. Boris no Morde. Boris no Boris no Morde. Ô, Boris, eu lembro que você talvez tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro cara a emitir opinião num programa de jornal na TV. Você dava a notícia, virava pra tela e dava a sua opinião. E hoje tá comum isso. E eu queria saber a sua opinião sobre o jornalismo de hoje, como você vê todo mundo opinando, as pessoas não estão mais presas a dar a notícia, e sim falando o que elas pensam, como é que você vê esse jornalismo de hoje? Olha, eu acho que aquele jornalismo era um jornalismo obrigado, né? Era um jornalismo que era contido pelo regime militar. Então, era conveniente, era praticamente impossível você emitir opinião livremente. Você podia emitir opinião sobre determinados assuntos que pouco interessavam a maioria dos telespectadores e ouvintes. Então, as emissoras acabaram se adaptando durante mais de 20 anos. Pouco se emitiu opinião. Aí eu aproveito praticamente sem querer a abertura e começo sem planejamento, de repente no jornal senti necessidade, no SBT, no Telejornal Brasil, que foi o meu primeiro telejornal, a dar a opinião. Hoje, todo mundo dá opinião, eu acho um fato positivo, E você tem uma grande gama de escolha. Tem gente que sabe dar opinião, tem gente que não sabe, tem opiniões dos mais diversos tipos, mas você escolhe. E ainda há aquele noticiário normal, tradicional, da notícia apresentada por locutores, por bons locutores. Eu acho que o que há de bom no rádio hoje, primeiro é essa instantaneidade muito bem aproveitada, a presença, o celular foi um instrumento que facilitou muito o repórter, e depois essa questão de que você emite opinião ou não. Tem algumas opiniões que a gente pode concordar ou não concordar, e tem algumas opiniões de gente que talvez devesse ser melhor preparada para emitir alguns conceitos sobre determinados assuntos. Mas eu acho positivo o rádio de hoje. Eu acho positivo o rádio e a televisão. Eu acho esse fato muito bom. Esse fato dessa diversidade, dessa liberdade com responsabilidade de opiniões. A festa junina não é mais pra frente, hein, Aldrin? Não. Desculpa. É patrocinador. Ô, Fala, Aldrin. Boris, em cima disso que você falou, o que você acha então do Ratinho ter emitido opinião ontem sobre o desejo dele em a intervenção militar? Ele recomendou a intervenção militar para o Brasil. Você acha legal um comunicador do tamanho, do peso do Ratinho, que tem milhões de espectadores, se manifestar dessa forma? Você acha isso correto? Eu quero antes dizer que eu sou amigo do Ratinho. Eu dividi o camarim na Record com ele, conheço o Ratinho, gosto dele
Eu acho que o Ratinho rateou. Eu acho que o Ratinho já foi deputado. Ele já foi deputado. O filho dele é governador do Paraná. Eu acho que eu não concordo com ele. Deu uma rateada, emitiu a opinião dele, que a gente pode achar certo ou errado. Tem muita gente que concorda com ele, viu? Esse deputado que ontem foi preso, ontem de madrugada, como é o nome dele? Eu esqueço. Daniel Silveira. Daniel Ribeiro. Daniel Silveira, que não vale a missa que estão fazendo por ele, mas eu acho que o Ratinho... Eu não ouvi a declaração do Ratinho, eu só tomei conhecimento, mas eu acho que o Ratinho errou, como eu erro também. É a opinião dele. Mas eu conheço o Ratinho como um amigo da democracia. Eu conheço... Eu acho que ele deu uma rateada. Eu também já dei rateadas na vida, todos nós, seres humanos. Agora, se ele tem essa opinião, não, é uma opinião pela qual ele responde, pela qual ele deve responder. Continuo achando o seguinte: liberdade com responsabilidade. Eu não quero fazer uma análise melhor, eu não ouvi. Pelo que você está relatando e pelo que eu tomei conhecimento, eu não concordo, eu acho que falhou. Ratinho teve um momento, enfim, que acabou se equivocando. É uma opinião equivocada. Eu tenho freios com o Ratinho porque eu gosto dele, é meu amigo. Acho um homem talentoso, uma pessoa boa, um sujeito generoso e me pareceu sempre um democrata. Então eu não sei o que deu na cabeça dele. Agora, Boris, deixa eu te fazer uma pergunta aí, em cima da pergunta do Bernardo Veloso, que você foi realmente, talvez seja o primeiro cara a dar, de comentar uma notícia, né? De dar a sua opinião em cima de uma notícia. Você, em algum canal, teve... você tinha carta branca para fazer isso? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se alguns desses seus chefes, aí, o pessoal que supervisionava aí, se o pessoal pegou no teu pé. Olha, acredite quem quiser. No primeiro telejornal, no SBT, eu tive carta branca. O Silvio Santos e o restante da direção jamais se envolveram na opinião do jornal. Jamais. E não havia pressões. O presidente da República era Sarney. O Sarney me telefonava. O Fernando Henrique me telefonava. Tentavam colocar a sua opinião. Eu sempre procurei colocar a opinião deles, mesmo quando eu discordava. Não tinha um princípio que eu continuo tendo de não fazer ataques em nível pessoal. Depois eu fui para a Record, onde eu tive total e completa liberdade. Tinha me advertido, não vai para a Record. O Chico Pinheiro brigou lá, saiu, os bispos lá... não deixam falar, não pode falar de igreja, não pode citar santo e tal. Comigo não houve esse problema. Nós fizemos um contrato no qual estava estipulada a minha liberdade de expressão. Eu tenho problemas com a Record. Eu saí de lá, a Record resolveu romper o contrato comigo, nós tivemos um processo que durou cerca de 8 anos até eu receber o que eu tinha que receber de indenização. Quer dizer, eu tenho ressentimentos com a Record e com a Igreja Universal, mas a conduta deles e o respeito deles e o respeito ao comprometimento que eles tinham comigo foi total e completo na Band também. Já na Rede TV, no final da minha presença na Rede TV, a Rede TV resolveu apoiar o Bolsonaro. Não tenho nada contra o Bolsonaro. Episodicamente, em alguns episódios eu podia ser contra ou a favor. Aí se conversou.
olha, é melhor não e tal. Mas não houve, basicamente, esses episódios de pressão e tal. No SBT e na Record, eles sabem que se você fizer um jornal engajado em alguma questão, se você começar a esconder notícias, se você começar a ser obrigatoriamente, compulsoriamente parcial, o jornal perde anunciante, perde telespectador. Então, eu vivi momentos de censura, dirigi a Folha de São Paulo, a redação da Folha de São Paulo, sob autocensura, mas na televisão, menos esse episódio final da Rede TV, mesmo assim, eu recebi apelos, não recebi nenhuma proibição, não existe essa coisa. Deve ser mais ou menos como vocês aí, eu não sei se vocês são proibidos de falar em algum assunto, tocar, mas a gente tem um autocontrole. Se uma empresa deu o microfone para você, para um alto-falante para o Brasil todo, você, como um profissional, sabe quais são os seus limites da civilidade, da boa educação. Mas politicamente, eu posso dizer que eu sei que houve em várias ocasiões, mas eu passei incólume. Quem me contratou já sabia como eu era. Então me contratou aquele Boris que se moldou assim, dessa maneira de liberdade. Se precisar de um apoio explícito, se precisar puxar o saco de algum governo e tal, tem gente disposta a isso, mas não eu. Pronto, agora que eu estou fazendo o Jornal do Boris de manhã na internet, agora então eu sou total e completamente dono do meu nariz, mas eu tenho freios que a civilização me impõe. Eu não faço ataques pessoais, enfim, se mantém uma série de regras. Não vou repetir os ataques que esse deputado Daniel Silveira fez ao... Eu estou brincando com esse Duque, porque ontem o Luiz Fux, presidente do Supremo, deu um Duque que mostrou que é um homem conhecido naquele círculo lá, naquele grupo que eu considero radical. Imagine, eu era considerado radical quando eu era estudante, fui acusado de ser do CCC. Você imagina o radicalismo desse pessoal, que eu acho, eu estou brincando, que esse pessoal é radical. Ele não era tão radical. E eles mantiveram uma linguagem de 64, já superada. Então, mas dentre esse pessoal, esse senhor, esse deputado, ele tem um certo brilho. Mas mesmo assim, eu não vou repetir o que ele disse. Enfim, procuro manter uma certa compostura. Às vezes eu gostaria de perder. E pronto. Vou tocando a vida. Já fiz 80 anos. Agora, dia 13. Sou um octogenário. Me perguntaram se era octogenário ou octogenário. É octogenário. Já sou um octogenário, estou inteiro, pelo menos por fora, e vou tocando a minha vida. Não devo nada a ninguém, não tenho propaganda do governo, não tenho propaganda nenhuma do governo, vou tocando a minha propaganda. Eu sou estimulado, estímulo do Sidney Oliveira. Eu brinco, diz que é um homem que acha que o Brasil tem remédio. E vou tocando a vida da maneira que eu sempre fiz. Não vou mudar agora, né? Não vou mudar agora. Agora, ô Boris, em cima disso, né? Eu tô aqui desde dezembro de 99, jamais eu fui me chamar a atenção. Você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Acho que é por isso que eu tô tanto tempo aqui na rádio. Eu já te chamei a atenção várias vezes. Não, você não vem ao caso, que você é um palhaço.
Olha Você só. também já proibiu umas piadas minhas? Eu queria... Ah, mas aqui eu tenho esse poder, né? Eu sou o âncora, eu tenho que ter o discernimento. Parece que existe a censura nessa mesa. Às então. vezes o senhor é um Aqui, ó. ditador. É, barato às vezes. Queria contar da Deixa eu fanha. falar. Queria Deixa eu fazer a Contar pergunta. aquela piada da fanha. Gente, sem... Fátima Não pode isso. Aqui, ó. Gente, vamos nós. O Boris tá aí. Toma cuidado para como que você fala aqui. O Boris é um convidado de glamour aqui. Olha aqui. Ô, Boris, Mas fazer uma onde? pergunta, que é uma pergunta assim, é uma curiosidade, né? Da onde que você criou o bordão "Isto é uma vergonha"? Foi assim, era o começo dessa liberação, não só na opinião, como no noticiário. Então, nós lá no SBT, no Telejornal Brasil, estávamos transmitindo uma reportagem sobre a situação num pronto-socorro no Recife. Não mudou muito, viu? Mudaram os produtos. Naquela época a gente dizia, não tem nem mercúrio cromo. Mercúrio cromo virou uma coisa de museu. Aí, gente deitado pelos corredores e tal. E aí e era uma reportagem longa, eu fiquei horrorizado olhando aquilo, não tinha visto antes. Aí eu pensei o seguinte, comecei a lembrar da... Vocês estão me ouvindo bem, é? Claro. Sim. Alto. Eu som, ouvi ótimo. Bom microfone aí. Bom som. Bom microfone. Mas aí eu comecei a lembrar de uma televisão do meio oeste americano que, quando Kennedy foi assassinado em 1966, e a emissora parou de transmitir, colocou um letreiro enorme no ar, "Shame", vergonha. Aí a câmera abriu para mim, né? Quando encerrou a reportagem, eu disse, isso é uma vergonha, isso eu disse 3 vezes. E disse com indignação. A característica do "isso é uma vergonha" não é moral, é de indignação. Aí aí quando eu saí da minha bancada, cheguei à porta, tinha um diretor lá me esperando, dizendo, olha, você, em televisão, a gente não pode fazer isso, você invadiu a casa do telespectador, assim, com a cara imensa, e você agrediu o telespectador. Mas quando nós chegamos, tinha alguns 200 metros, era longe o estúdio da redação, telefone espolcando, era o grito que estava preso na garganta do telespectador. E aí eu vi o valor, essa expressão eu uso até hoje, e quando eu não uso, me pedem para usar. Porque ela acaba canalizando, ela acaba levando ao alto-falante da opinião pública esse grito que muitos brasileiros e muita gente no mundo tem na garganta contra determinadas coisas que a gente verifica normalmente na vida política e administrativa de um país, de um estado, de uma cidade. Então é isso, foi assim, e aí ficou, eu percebi. Legal. Aliás, não só esse bordão, como tem o outro, né? É preciso passar o Brasil a limpo. É outro bordão que você usa bastante, que é bacana também. Agora, aproveitando Aí foi esse bordão gozar. aí, ô, Boris, você acha que o pessoal tá perdendo a vergonha na política? Não, eu acho que ser humano é ser humano do mesmo jeito. Eu imaginava que alguns fatos poderiam melhorar o Brasil. Eu acho que ser humano é ser humano em qualquer parte do mundo. Você, com educação, que falta no Brasil, educação, escola, boa escola, com educação, as pessoas vão se civilizando, vão melhorando. Eu acho que o problema básico do Brasil continua sendo educação. Mas eu achava, por exemplo, que a Lava Jato podia resolver muita coisa em termos de corrupção. Vocês veem que a corrupção no Brasil atingiu, isso é por causa da impunidade também, atingiu um nível que o cara não tem medo de superfaturar em respirador, em lanche de criança, e não aplicar injeção de vento para poder vender ou desviar vacina. Então, existe ainda, eu acho que isso tem que ser combatido
infelizmente, no lado da Lava Jato, a corrupção está conseguindo derrotar a Lava Jato, mas eu acho que essa luta tem que ser persistente. Basicamente, eu vejo educação como um princípio que a gente devia cultivar, que eu acho que é algo muito mal feito no Brasil. Há esforços, mas muito pequenos e de poucos resultados, e eu acho que devemos dar uma combatida na impunidade. Eu vejo uma tendência dos nossos juristas, né, advogados, todo mundo que gravita em torno da justiça, uma benevolência. Aí você vê uma lei nova, é sempre que beneficia o réu. Então, as benesses que eu vejo, tem gente que matou o pai e a mãe e tem saída no dia dos pais, saída da prisão no dia das mães. Tem uns absurdos. É uma coisa assim, eu diria meio religiosa, meio, olha, vamos perdoar, uma coisa boazinha. Eu acho que falta punição. Agora, ser humano é isso que a gente conhece no mundo todo. Precisa ser domado, precisa ser controlado, ou pelo autocontrole, ou pela educação, pela civilização, ou, se ele não respeitar tudo isso, pela legislação, coisa que está faltando no Brasil, assim como falta a educação. Tenho dito. Ô, Boris, o jornalismo está vivendo uma crise de credibilidade que não é nova, né? Mas que ela aumentou aí de uns anos para cá. Você deve sentir isso aí. A gente tem esse feedback aqui todos os dias no programa. A gente traz um convidado, um especialista. Semana passada tinha um cara aqui, doutor, pesquisador da Unicamp, doutorado em Harvard. O cara foi estudar lá. E aí ele tá falando sobre vacina, tá falando sobre cloroquina, tá dando a opinião técnica dele embasada em anos de estudo. E tem ouvinte, tem o público que entra e esse cara não sabe nada. Nossa, fake news, tudo virou fake news. Tudo mentira, Há uma crise que é endossada e incentivada, inclusive pelo nosso presidente, quando diz que que deveria tirar de circulação jornais, Folha, Globo, Estadão. Enfim, eu sinto preocupação com relação a esse cenário. Como é que você, do alto da tua experiência de anos de imprensa, como é que você está vendo o futuro da imprensa no Brasil? Bom, a grande crise da imprensa hoje é a crise econômica. Quer dizer, jornais, rádios, emissoras de televisão estão sofrendo a consequência da crise que limitou o número de anunciantes. As pessoas... Primeiro, existe o que eu acho que é uma bobagem, que você vai cortando despesas, e uma das primeiras despesas que uma empresa corta quando ela entra em dificuldades é a publicidade, quando ela devia fazer mais publicidade. Então, os jornais estão penando com isso. As emissoras de rádio e televisão, a maioria, pelo menos, também. Eu não consigo ver uma falta de credibilidade nos órgãos de imprensa. Existe imprensa. Você tem tudo. Você tem vários tipos de imprensa. Você não pode... Não é uma massa única. Alguns estão sendo... a própria atitude do presidente, com a qual eu não concordo, eu não tenho nada contra e nem a favor do presidente. Eu acho que o presidente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, fala antes de pensar. Provavelmente depois ele se arrepende, mas... por exemplo, essa manifestação dele sobre jornais, aí no final da manifestação, eu não vou fazer isso. Mas é uma coisa desnecessária, né? Ele fez ameaças, por exemplo, à Rede Globo de sobrevivência. Ameaça de sobrevivência. Ele disse que ia caçar a Rede Globo. Então ele colocou a Rede Globo em oposição. Infelizmente, neste momento, nós temos
visões mais extremadas. E tem gente que vê no presidente, eu acho que a gente tem que tomar... Olha ele aí, a gente tem que tomar... Tá de olho em você, hein, eu não sei Boris? até onde vai a verdade disso. Vê no presidente tendências autoritárias. O presidente é uma figura complexa. Tem cometido, a meu ver, alguns erros. Por exemplo, esse da cloroquina, ele receita a cloroquina, ele não tem que receitar nada. E o presidente também é uma pessoa que, nesse instante, está pressionada. Primeiro, ele está pressionado pela herança que ele recebeu das administrações anteriores, pela administração do PT e tudo isso. Segundo, ele até agora não conseguiu, está formando agora uma base com o Centrão, que a meu ver, acaba permitindo a governabilidade e tem uma visão ideológica sobre o mundo com a qual eu não concordo. É uma visão antiga, com a qual eu não concordo, e ele comete esse tipo de erro. É a visão dele. Agora, quer dizer, as pessoas têm medo que isso revele uma tendência ruim, que é uma tendência autoritária, que pode desembocar em algo ruim, porque tem gente das Forças Armadas que pensam desse jeito e tudo. Eu acho que, nesse instante, a nossa democracia não corre riscos, ela tem que se aperfeiçoar. O Supremo não é nenhum repositório de anjos, tem seus erros. O presidente tem seus erros, o Poder Executivo, a imprensa também tem. É um país em ebulição, como o mundo está em ebulição. Eu acho que o final disso é um final... final não. Dessa crise vai nascer a luz. Agora, é bom sempre lembrar, quando a gente fala do presidente da República, que ele foi eleito. Ele foi eleito e não escondeu a sua personalidade. Como muitos outros candidatos, ele fez promessas que ele não está executando, algumas inexequíveis, mas ele foi eleito por milhões, 54 milhões de eleitores. Então, não é desprezível. Ele tem uma representação que a democracia lhe deu e o legitima muitos dos seus atos e opiniões. Agora, se ele é perfeito, se o governo dele é perfeito, são outros 500. Eu acho, como em todo governo, que há aspectos positivos e há aspectos negativos. E que essas duas situações, na verdade, nem tudo é preto, nem tudo é branco, tem várias tonalidades, essas duas situações levam a um momento de extremismos que acabam envolvendo a imprensa e que não interessam ao Brasil. Repito, todo governo, todo judiciário, todo legislativo tem posições positivas e negativas aumentadas pela lente de aumento dos extremismos. A gente tem que tomar cuidado com os extremismos e devagar, isso existe no mundo todo, e eu acho que nós vamos... Por que o Brasil vai chegar a algum beco com saída? Porque nós temos potencial, uma economia potencialmente muito boa, uma costa gigantesca, uma população muito grande que, se erguida, erguida economicamente, pode ser um mercado, já é um mercado importante. Temos recursos naturais, o Brasil domina
domina a ciência nuclear, temos empresários e empreendedores, então tem tudo para dar certo. E não tem jeito, o Brasil vai dar certo. Com algumas idas, com algumas voltas, mas tem que dar. Eu não sei se nós vamos ver, mas nós temos tudo para dar certo. Você vê, eu vou citar 2 países sem nada. Otimista, né, Israel e o Japão. Pô, o Japão não tem recurso natural, não tem território, nada. Tem tecnologia, tem educação. Como é que a Alemanha se recuperou? Foi destruída na guerra. Ela tinha um capital que era educação, que era conhecimento. Eu acho que nós temos que incentivar tudo isso. Falar. Agora, não dá para fazer na velocidade que eu gostaria. Não dá para fazer Boris, que certamente vocês gostariam. Boris, infelizmente, falta uma coisa que acho que é primordial para o brasileiro, que é a educação. A educação é uma coisa que aqui está difícil de acontecer eu e não acho tem. Que isso aqui é o básico. Esse é o básico. Eu estou falando de educação no sentido de escolaridade, de qualidade. Então, uma criança que vai na escola, que faz bandinha, brinca, que a professora conta história, que faz desenhinho, que é respeitado, que é ensinado, não pode virar um bandido. Nós não temos cuidado da educação. É verdade. Tem uma educação imobiliária. Construímos 300 mil escolas. Isso não vale. Temos que ter um ensino de qualidade. Isso forma cidadãos que não vão dar esses recados que vocês veem pela internet, forma cidadãos mais preparados para receber informação, para votar. Sempre vai ter uma porcentagem, como tem em qualquer lugar do mundo, de pessoas que carregam nas suas mentes a santa ignorância. Isso faz parte do ser humano. Mas eu estou com você. Educação, se eu fosse presidente da República, Deus livre para o Brasil, quem ama o Brasil não podia querer uma abominação dessa, mas eu faria o meu discurso de posse com 3 palavras: educação, educação, educação. O resto é conversa mole para boi dormir. É verdade. Educação é o primordial para tudo. Né? Cara, parece que eu tô vendo jornal. É muito legal, muito legal. Muito legal, né? Ô, Boris, olha só, tem algumas mensagens e perguntas dos nossos amigos ouvintes aqui. Tem um aqui que tá te elogiando aqui, o Pedro Ângelo dos Santos Júnior, diz aqui: Boris é um gênio e ele marcou a minha infância. Eu, com 4 a 5 anos, ficava assistindo a TV quando começava o jornal. Eu gritava pro meu pai assim: pai, tá começando boa noite, e imitava a voz dele, né? E desde sempre o acompanho também. Boa noite. O carioca. Boa noite. Como é que é, carioca faz o boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, melhor que eu. Agora, Boris, até te fazer essa pergunta, já que você comentou com relação. O que você acha dos caras que imitam você? Você acha legal? Você fica chateado? Você fica puto? Você gosta? Adoro. Na Band, quando o Carioca começou a me imitar não, porque ele fez uma caricatura. O Jorge Saad, né, o presidente do grupo Bandeirantes, veio lá conversar comigo para me sossegar, porque disseram para ele que eu estava muito sentido. Estava feliz de ter alcançado o nível que alguém me imitasse, fizesse uma caricatura minha. E o meu marketing, nunca eu tive um marketing. Até hoje, eu passo assim no shopping e a molecada atrás grita: boa noite, boa noite, boa noite. Nossa, eu tenho que agradecer o cara. Eu fiz o jornal dele com ele. E boa noite. Aí. Adoro. Você gosta, Boris? Olha, adoro. E vou dizer uma coisa: essa história de imitação, eu não vou dar o nome da emissora. De noite, uma noite que eu estava na cama ouvindo rádio, numa noite de insônia, aí o apresentador fez um concursinho lá, faz tempo, não foi na Energia, viu? Fez um concursinho lá para quem imitava melhor o Boris. E com boa noite.
E aí eu participei, eu não ganhei o concurso, eu perdi. Foi um outro- Você participou, Boris? Caramba. Isso tem uma cara de Diguinho, velho. Isso tem uma cara de Diguinho. Pô, o Sensacional. próprio Boris participou e perdeu. Era na madrugada, Boris? Claro, Isso tem uma cara de Diguinho, Era velho. madrugada, Boris? não entendi. Era de madrugada esse programa, não? De madrugada, Ah, tem então já vários sei. programas Certeza de que é o madrugada, Diguinho, de bom humor. O rádio de madrugada é divertido. Maravilhoso. E às vezes avança o sinal, né? Tem gente contando piada e tem muita concorrência. Eu sou do tempo que rádio de madrugada tocava tango e bolero. É verdade. Boa noite, boleros da madrugada e tal. Ô, E eu já Boris. fui locutor comercial, esqueci de dizer isso, falei muito tempo na Rádio Eldorado, falava doce, naquela antiga Rádio Eldorado. É verdade, você fez a Rádio Dourado. É verdade. Música norte-americana pela Eldorado. Com notícias fornecidas pelo jornal O Estado de São Paulo, Jornal Boris da faz Tarde, imitações também. a VEMAG e seus revendedores informam. Era Que assim. legal, que sensacional. Ô, Boris, você imita também? Você imita? Ah, imito. Quem que você imita, É que Boris? as pessoas que eu imito ou já morreram ou estão morrendo, quer dizer, eu estou perdendo, mas eu tenho que aprimorar, tenho que parar de imitar a voz e imitar assinaturas, é mais rentável. É. Mas eu não consigo. Eu tinha boas imitações Qual que faz uma funcionavam aí, no ô Boris? Qual telefone. que é uma boa? O Anderson. A melhor, uma das que eu mais gosto, Maluf. ele está em recesso na casa dele, é o governador Paulo Maluf. Boris, querido, como vai? Muito bom. Então, no telefone, isso soava muito melhor. A rota na rua! Ladrão na cadeia, rota na rua. Sensacional. E olha, usei profissionalmente. Telefonava para um ou outro ministro, porque quando eu era editor da Folha, às vezes havia, passava um dentro trote. do regime militar, muitas situações obscuras. Aí eu telefonava com essas vozes e conseguia muita informação. Ministro, como vai? O que está acontecendo? Ah, isso. Olha isso, velho. Muito O bom. Boris conseguia as informações, rapaz. Que coisa, hein? Conseguia. Cada um usa as armas que Sensacional. tem. Genial. Agora, olha só, o Boris, tem aqui, por exemplo, o Thiago Quick mandou aqui bom dia a todos. O Boris já teve intenção alguma vez de você entrar pra política? Porque você tem uma visão bem diferenciada do pessoal lá do Senado. Não tive. Eu faço política e a minha tribuna é essa aqui: rádio, televisão, jornal e internet. Não tem. Essa é a minha política. Com 80 anos agora, meu filho, nem se eu quisesse, viu? Eu tô inteiro ainda, mas não dá. Você Chega, precisa né? ter- Não, eu nunca pensei. Fui convidado, viu? Convidado com propostas tentadoras, viu? E para bons cargos. Mas eu sou mau administrador, tenho estupim curto e não tenho nenhum desejo de me enriquecer na política. Legal. Não quero. Ô, Dodô, É, não mais preciso. uma aqui. Dodô. O Matheus Ramos. Hashtag? Já eu vou mais. hashtag. Bom dia, quero saber do Boris qual foi a sua reportagem que mais marcou a sua carreira, seja positiva ou negativa. Admiro o trabalho de todos. Olha, o que mais me mexeu comigo foi a cobertura da morte do Tancredo Neves. Caraca. Você vai criando calos, a sua alma vai se acostumando a crimes, a questão da corrupção, mas a morte do Tancredo, com quem eu me dava, foi algo extremamente doloroso e que, com essa implicação da esperança que eu depositava nele, do que ele podia fazer pelo país num momento importante do Brasil, me marcou muito, me magoou muito. Então, o ápice foi o anúncio da morte dele e o enterro, mas mexeu muito comigo, viu? Mexeu muito Caramba. comigo.
Aquela ocasião lá foi, né, Aldrin? Não sei se você vai lembrar dessa ocasião. Claro. Uma coisa que mexeu com o Brasil, né? Tem um filme Mexeu com o muito Brasil. bom sobre o fim do Tancredo Neves. Não sei se você viu, Boris. É um filme nacional Que o de Tony 2 Ramos anos faz de Tancredo? atrás. Não é o Tony Ramos, não. Vixe, agora eu não vou lembrar Mas nome o do filme ator. é bom? Bom pra caramba. Porque quando você resume todo aquele período em 1h30 de filme, você tem uma noção mais impactante de como foi trágico aquele episódio. Eu vou lembrar o nome do filme e já passo pra vocês. Foi das diretas já, Aldo? Não, é Pô, sobre a cara. morte do Tancredo. Não tive aqui entrando de minha... Foi uma Domênico, confusão. É foi O uma- Paciente? Uma bagunça. O Paciente, O exatamente. Paciente, o caso Tancredo Neves, O Paciente. Esse filme é de 2018, é um filme novo, não é recente. tão velho, Tá não. disponível no Now, se eu não me engano. Mas assim, nessa época do Tancredo, eu tava servindo o exército. E às vezes, assim, o que vende, o que o pessoal vendia, né, dentro do próprio exército do quartel, não era o que a população brasileira é. Entendeu? Por exemplo, a gente, quando morreu o Tancredo, eu fiquei a noite inteira apontando um fuzil pra rua, Achando que o achando pessoal- que ia ter uma invasão civil nos quartéis e os exércitos todo desesperado, falando todo mundo vai pra lá porque vai ser os civis vão se revoltar e bebê. E aí naquele dia, naquela manhã, eu fiquei a madrugada inteira lá no quartel e naquela manhã eu saí do quartel, fui com aquele caminhão do exército, né, enorme, e a gente passou pela 23 de maio que tava forrada de gente Falou, agora esperando complicou. passar o funeral do Tancredo. E aí a gente falou, putz, e a gente, todos soldados ali, sargento, todo mundo meu, e agora? Vão atirar coisa na gente? E é isso, o pessoal dava tchau, todo mundo achando que era desfile Contrário, foi o militar. contrário, né? Era o contrário, a população tava tranquila, calma. E às vezes as pessoas vendem uma coisa que vai ter revolução, vai ter não sei o quê, e às vezes o brasileiro não é assim como as pessoas às vezes verdade. vendem, né? Ô, Boris, tem muita gente fazendo a mesma pergunta aqui e eu preciso fazer a pergunta pra você do caso dos garis aí. Você podia falar o que foi esse troço do garis aí? Bom, esse caso me persegue. Eu vou contar como ocorreu. Era o último dia do ano, o Boechat, saudoso Boechat, estava de férias ou de folga, e eu estava fazendo o Jornal da Band, quando terminou um bloco, e ao anunciar o outro bloco, entraram 2 garis saudando a população pelo Ano Novo. E antes havia a última reportagem, foi uma reportagem sobre milhões e bilhões de um concurso daquele dia do Ano Novo da Loteria Federal. E eu achei que era um contraste. Estava desligado, o equipamento estava desligado, não é que vazou pelo meu microfone, não. O equipamento estava desligado. E quando entram os anúncios, quando entra a propaganda, o estúdio fica desligado. Não é que você liga ou desliga o microfone. É tecnicamente impossível vazar qualquer voz. E eu só tenho uma piada de mau gosto, baseada no que eu tinha visto. Uma piada de mau gosto. Eu disse, 2 garis, eu fiz a comparação. Eu não quero repetir. E aquilo vazou pelo microfone, por um outro dos microfones do estúdio. Não sei se do Joelmir ou da moça que estava apresentando o programa. Gente, eu fui visto como racista. Até hoje isso não me incomoda mais, porque eu já acostumei. Mas eu não tenho nada contra gari, muito menos a minha postura em relação às pessoas mais pobres e tudo. Foi uma frase infeliz, uma brincadeira estúpida que eu fiz. As pessoas do estúdio deram risada, vazou.
Por que vazou? Houve um erro técnico lá, houve um problema técnico, porque era fim de ano e havia vários operadores e tal, não sei o quê. E um amigo meu, muito religioso, achou que era a presença de Satanás no estúdio da Band naquele dia. Eu também acho. Mas isso me persegue, eu não posso fazer nada. Eu, no dia seguinte, fui para o ar, mesmo contra a vontade de muitos amigos meus, e pedi desculpas. Eu sou um ser humano, erro. Ainda sou um ser humano. E erro. E realmente foi uma coisa que, fora do contexto do que estava acontecendo e da ligação com aquela reportagem dos bilhões da Loteria Federal, soou como uma agressão aos garis. E pronto, eu fui infeliz, me estrepei, as pessoas me cobram isso até hoje, não posso fazer nada, eu não posso fazer nada, a não ser para pedir que passem o Brasil a limpo e que os garis ajudem nessa tarefa. Já pediu desculpa, não tem mais o que ser feito, né? Bom, não tem jeito. Já pediu desculpa. Isso foi na Band, né? Todas as pessoas erram, né? Todas as pessoas erram, né? Se tivesse sido na Globo, você acha que você teria sido demitido, Boris? Como aconteceu com... William Vac? Não, porque... Não, eu acho que não, porque... não sei, a frase não era uma frase nem racista, nem nada. Já houve questões na Globo onde não aconteceu nada. Você não pode classificar a frase como uma frase racista. Olha, você podia dizer, ele não gosta dos pobres, e aí pegou os lixeiros para Cristo, mas não sei se seria demitido. Na Band, não. Na Band eu tive solidariedade da direção. Tive solidariedade, porque foi uma coisa que eu falei em particular, e que nem podia vazar. Tecnicamente eu sabia disso quando eu falei. O estúdio estava desligado, ia começar, ou já estava passando o intervalo, a propaganda do intervalo, a publicidade do intervalo. Então, a direção se solidarizou comigo, me deu todo o apoio, me defendeu nos processos, ainda há processos correndo, ainda a Band está lá defendendo e tudo isso. Bom, aconteceu. O que eu posso fazer? Eu tirei uma lição, levei uma surra, tudo bem, aconteceu, eu vou em frente, eu não sei se eu seria demitido, depende da época, depende do momento, depende de uma série de circunstâncias. O William Vac, que foi demitido da Globo porque falou isso, fez uma frase que foi considerada racista, ele não é racista, ele soltou uma piada de mau gosto, não tem nada de racista. Eu conheço o William Vac desde o primeiro carnaval, é um sujeito democrata, com uma visão muito de humanidade, civilizado, fez uma brincadeira e aqui aconteceu aquela catástrofe. Satanás anda solto nos estúdios de rádio e televisão. Cuidado vocês aí. É verdade. Aqui ele conta piada, Boris. Aqui é em forma de palhaço. Não, mas é verdade. Às vezes acontece o erro e a gente está vivendo, né? Já não é de agora. Um momento de lacradores, né, Alden? Lacradores de plantão. Então, aquele cara que lacra... Ele quer te ferrar de todo jeito. A cultura às do vezes, cancelamento. E esse cara, a cultura do cancelamento já, é verdade. E muitas vezes, esse que faz, que vai pra cima, ele já errou várias vezes, mas o dele, ele esquece, né? O erro dele, ele esquece. Agora, ô Boris, eu sei que o tempo tá hoje curto. tá nos grupos de WhatsApp. É verdade. O tempo do Boris tá indo embora, porque já deu 11 e pouquinho. Ele Eu vou precisa contar uma ter piada compromisso. pra ele. Calma, se segura. Ô, Boris, tem coisas muito mais importantes que sua piada, que é uma porcaria. Agora só, eu quero dizer o seguinte, ô, Boris. Ditador, o senhor é um ditador. Aqui eu sou mesmo. Censura nesse programa eu sou mesmo. faz presente. Eu sou porque eu sei o que é bom pro rádio e o que não é. Afinal, eu tô um tempo nesse troço Milhão aqui. agora, hein? 35 anos nesse troço. Aqui é o Boris. Coitado do palhaço, tá Aqui triste. é o Boris. SBT, Record, Band, Rede TV.
Agora você faz aí, por exemplo, o seu programa que tá lá na Gazeta. Nunca você foi chamado pra Globo, Boris? Olha, num determinado momento, o Evandro Carlos de Andrade, exatamente quando eu estava saindo da Globo, saindo do SBT e indo para a Record, e já tinha feito um meio contrato, lá um contrato de transferência, ele estava em Londres e ele pediu para o Schroeder me ligar, dizendo, olha, espera, porque eu quero conversar com você. Ele era meu amigo. Foi a única vez que eu achei que ele não ia conversar comigo sobre música clássica. Ele ia me convidar para ir para a Globo, pelo que o Schroeder me disse. Mas a Globo não me convidou. Eu não para dar opinião, eu não servi durante muito tempo. A Globo não tinha opinião no jornal e tudo isso. Não fui convidado. Acho a Globo uma grande emissora. Enfim, não tenho nada contra. Mas não fui convidado. Eu não posso ser convidado por todo mundo. Não tem jeito. Acho que é hora do recreio, Bob. Sinal de fundo. Tem um sinal. Acho que é hora do intervalo. É o Irapuru, Não é aí. isso. O Boris cria. Olha que o Boris tem um compromisso, né? Mas antes de eu me despedir do Boris, você quer contar tua piada, Boris? Pra mim não soar como um ditador barato. Você vai deixar o Boris Eu vou ouvir. deixar você contar a piada. Eu quero ver a cara do Boris, se ele vai dar risada com a sua piada. É o preço e depois pela eu finalizo participação, o Boris. programa. Mas é. Depois Tudo eu finalizo tem um preço, o programa. Boris. Nem Finalizo o entrevista programa. é Não, finalizo a participação do Boris, que foi espetacular pro nosso programa. Mas o Aldrin vai ficar um pouquinho com a gente aqui, a gente conversa já já. Porra, mas sai um Boris, fica o Aldo. Que merda, hein? Puta, mas você também, você quer... Olha, você também, eu vou dizer uma coisa, hein? Amargo, hein, cara? Vamos lá. É. Ô, Amargo você. Tô azedo hoje. Se prepara pra rir, hein, Boris? Se prepara que essa é muito boa, hein? Mas vamos lá. Vai, deixa eu ver. O cara entrou no galinheiro. Ó, cara. O cara entrou no banheiro do galinheiro, o fazendeiro. Tá, Entrou no banheiro do galinheiro. já falou. Chegou lá, ele viu uma galinha de frente ao espelho, assim, olhando, e a galinha falava assim: Beatriz, você tem que se valorizar. Não pode ser assim. Beatriz, você tem que se valorizar. O fazendeiro ficou olhando aquilo e a galinha repetia, olhando para o espelho: Beatriz, você tem que se valorizar. 30 ovos por R$10 não dá. Muito bom! Chupa, Brasil! Boris casou e deu risada na minha... Deu risada na minha... Entendeu a piada? Ele tá rindo da sua comemoração. É isso? Não. Ele achou uma porcaria, tá indignado, Tá é uma rindo por vergonha. educação. Passar a piada limpa. Boris, seus comentários. Eu tenho tempo de fechar Lógico que tem. uma homenagem à ecologia. Lógico. Então é o seguinte, mas é uma coisa séria, por favor. É lógico. É o seguinte, um jovem indiano estava percorrendo o mundo para buscar as razões para a existência da humanidade. Esse jovem indiano tirou um ano sabático para isso, quando ele chegou numa praia, uma praia lindíssima, a praia estava vazia, só no fundo da praia ele viu um velho indiano sentado, turbante, pernas cruzadas, e ele, naquele instante, também assistiu ao espetáculo dos ovos de tartaruga espolcando e as tartaruguinhas saindo, indo em direção ao mar. E aí, algumas tartaruguinhas ficavam de cabeça para baixo, não conseguiam se desvirar, e os pássaros, alguns pássaros agressivos, alguns inimigos das tartaruguinhas, aproveitavam para atacar e comer as tartaruguinhas. E aí ele olhou para aquele velho que estava meditando e viu o velho pegar uma tartaruguinha e desvirar, apenas uma tartaruguinha. E ele ficou intrigado e foi até o velho e disse: velho sábio, me diga uma coisa, você viu que as tartaruguinhas estavam indo em direção ao mar? São milhares. E você salvou apenas uma. Velho sábio, me explique por quê.
O velho virou para ele e disse: vá a merda. Melhor que você, palhaço. Puta merda. Senhoras e senhores, estivemos aqui com a participação, a presença ilustre do Boris. Boris, Faz pra um stand-up finalizar, assim. eu queria que você contasse rapidinho do seu jornal, né? Que inclusive ele lembra um pouquinho, ele foi baseado inclusive no Trabuco. O Trabuco, pra quem não lembra, do Vicente Leporassi, que é da era de 60, 70 do rádio brasileiro, que era sensacional. O Trabuco Vicente Leporassi, ele falava meio assim, lembra? Não era assim, ô Boris? Conta um pouquinho. O meu jornal, eu abri, já algumas vezes eu informei, é uma homenagem ao Leporassi. É claro que é adaptado aos novos tempos, mas o Leporassi lia os jornais e tinha uma musiquinha que abria assim. Naquela época a gente chamava cortina de abertura. Seu Leporassi, agora com Trabuco, vai comentar as notícias nacionais. E aí, pá, pá, pá. E o Leporassi ia e comentava as notícias. Então, era meu amigo. Esse programa que eu faço é baseado e é uma homenagem ao Vicente Leporassi. Sensacional. Boa. Todos os dias, segunda a sexta, 8 da manhã, no canal do YouTube, Facebook, Twitter, Periscope também, né? Também pelo Alpha Channel TV, jornalístico de meia hora do Boris Casoy. Boris Casoy. E a TV Gazeta, TV Gazeta é 8h45, né, Boris? Isso. 8h45. E nas redes sociais, lá, YouTube, tudo é o quê? Boris Casoy? A pessoa procura pra poder assistir? Boris Casoy Oficial. Boris Casoy Oficial. Você tem todas essas redes, Casoy Boris? Oficial. Instagram, Twitter, Tinder, você tem tudo? Tinder. Tudo. Tá Tinder certo. não. Pô, tá perdendo um tempo, Ainda hein, Boris? não. Mas tá em tempo. Boris, muito Não teria um obrigado. problema. Muito obrigado, Boris. É sensacional. Mais um programa daqueles que a gente vai guardar na memória aqui, porque é sensacional. Ter o Boris aqui como convidado é uma coisa espetacular. Muito obrigado, Boris. Boa. Sensacional. Muito obrigado a vocês. Tive imenso prazer e espero ser convidado de novo, porque eu me diverti bastante. Pô, que legal que você gostou. Bom, vamos convidar sim, com certeza. Graças a mim. Muito bem. Obrigado, Boris. Tchau, tchau. Antes de eu partir aqui pra música,